O governo brasileiro finalmente está tratando de tirar a ABIN da mão dos militares golpistas. A ABIN, você sabe, né? É tipo a CIA dos Estados Unidos, só que sem a expertise de golpe de Estado em outros países. A ABIN era subordinada, é a palavra? Subordinada ao GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Só que aí o GSI pós-Bolsonaro tá cheio de uns militares lá muito esquisitões, que foram colocados ali por um tal general Heleno. Então, deixar esses caras com a Agência Brasileira de Inteligência pode ser um pouco perigoso. Tem que se achar um outro arranjo. Aí o galera vai lá e coloca a ABIN para obedecer à Casa Civil, que é a coordenação política do governo, né? Então é isso que está mudando agora. A ABIN, ela estava sujeita ao GSI, onde tem um monte de militar ainda que ninguém sabe direito o que está fazendo, né? Estão tentando limpar, estão tentando, mas talvez os esforços sejam meio tímidos. Muitos dos meus amigos aqui consideram tímidos, né? E vai para a Casa Civil. Essa é a novidade. Mas daí vamos entender melhor as coisas, né? Eu disse que a ABIN é tipo a CIA, só que brasileira. Vamos ler no UOL lá, ó. Então, a ABIN fica dentro do Gabinete de Segurança Institucional, ficava, isso acaba de mudar nesse fevereiro de 2023, né? E é responsável pelo serviço de inteligência do país. Foi criada em 99 para ser órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN. O objetivo é dar informação estratégica e confiável para o governo. Muito bem, é isso que a ABIN deveria fazer. Deveria fazer. Por que eu disse deveria desse jeito? Por que eu conjuguei o verbo assim? Porque, bicho, em 8 de janeiro, a ABIN chegou lá e falou assim, parece que tem um grupo terrorista aí que vai destruir as sedes dos 3 poderes. E o GSI disse, não, então tá, deixa assim. Pois é. Aí agora as coisas têm que mudar ou não tem que mudar? Vamos para a Globo News. Civil do ministro Rui Costa. Foi publicado hoje, no Diário Oficial da União, o decreto que transfere a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, para a Casa Civil do ministro Rui Costa. Antes, a agência, que é o principal órgão de inteligência brasileiro, ficava no guarda-chuva do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, onde existe um grande número de integrantes das Forças Armadas. A ideia da transferência da ABIN ganhou força depois dos ataques de 8 de janeiro. No dia, a agência chegou a alertar as autoridades de segurança do DF sobre a possibilidade de invasão de prédios públicos por bolsonaristas radicais. Muito bem, então tá aí a informação mais recente, né? Eu já disse para você que a insatisfação com a ABIN sob o GSI, muita sigla, né? Mas vamos lá, com a Agência Brasileira de Inteligência sendo comandada pelo gabinete cheio de militares, o problema com isso aí, a insatisfação com isso aí tem a ver com aquele 8 de janeiro. Bom, não é uma avaliação minha, né? Eu não tirei isso do nada. Vamos ouvir o Lula. O Lula também criticou na mesma entrevista a equipe de inteligência do governo. Lula disse que houve um erro elementar. Lula falou: a inteligência não existiu. O presidente contou que viajou para São Paulo na sexta-feira com a informação de que havia só 150 pessoas no acampamento ali perto do QG do Exército. E citou a inteligência do Exército, do Gabinete de Segurança Institucional, da ABIN, da Marinha, da Aeronáutica, e disse que nenhuma delas serviu para avisar o presidente do que poderia ocorrer. Claríssima insatisfação que Lula está demonstrando com as agências de inteligência. E, Márcio, eu acho importante também a gente destacar essas críticas dentro do próprio governo de Lula, porque houve ali, internamente, um morde e assopra. Claro, nesse momento faz parte não só da estratégia do governo federal de culpar o governo do Distrito Federal, como, claro, em tese, na teoria e na prática também, cabe ao governo do Distrito Federal garantir a segurança de Brasília, em especial e da esplanada dos ministérios. Mas houve, sim, me disseram, muita insatisfação por parte de Lula, em especial a Flávio Dino, que teria acreditado demais no discurso de Ibanez Rocha. Só que essas críticas dentro do governo estavam realmente internas. Enquanto isso, só era dito aos microfones, à imprensa, nas redes sociais, tentando jogar a culpa ao governo do Distrito Federal. E houve uma crítica também de que Lula estaria mais uma vez fechando os olhos para aquilo que deixou de acontecer dentro do seu próprio governo. Então a gente sente nessa última semana
essa mudança de posicionamento. Lula, claro, continua batendo o martelo em Anderson Torres, até porque é um discurso, digamos, mais fácil culpar o outro e o adversário, mas é importante a gente sinalizar como o Lula agora traz também um pouco para o seu governo. Nas Forças Armadas já era esperado, como eu disse anteriormente, tem essa crise de diálogo entre o governo petista e as Forças Armadas, mas eu acho importante a gente enfatizar essa crítica que chega agora à ABIN, ao Ministério da Justiça, como também ao Gabinete de Segurança Institucional, críticas que antes não estavam acontecendo. Até estavam, mas não nesse tom como a gente viu hoje de Lula nessa entrevista, Márcio. Muito bem, tá aí então o Lula, né, meados de janeiro, apontando ali os problemas com a ABIN sob o GSI, né? E agora a gente tem essa mudança. Então a ABIN deixa de responder ao Gabinete de Segurança Institucional, né, criticamente avaliado, como algumas outras instituições que passaram por essa turbulência bolsonarista, né? Criticamente avaliado, e agora vai obedecer à Casa Civil. Em termos de arranjo institucional, Anderson, não sei se faz sentido, sinceramente. Me parece um tipo de improviso que você só tem que fazer porque as circunstâncias pedem, porque o momento é arriscado, né? Me parece uma anomalia. Nunca precisou ser assim, Anderson. Até que o GSI tivesse ficado poluído, perigoso demais. Queria só lembrar que no início do governo, já na transição, houve, está documentada, uma tentativa de espionagem do GSI para cima da equipe de transição que estava chegando. Procura aí no noticiário que você vai achar. Ofereceram os computadores lá na esperança de registrar as atividades do pessoal. Então, assim, o buraco é bem embaixo, meu amigo. Eu acho que está aí mais uma sinalização, sabe? De que tá fundo. Tá fundo. Mas sabíamos que ia ser assim. O GSI, você falou dessa ação, vamos lembrar que o GSI ele estava envolvido naquele caso sui generis do Marcos lá, do Marcos Duval. Né? Ele estava dentro daquela coisa do grampo do Alexandre de Moraes, toda aquela confusão, você vai ver o nome do GSI dentro daquilo também. Né? Quando dizem lá que a tal reunião que a gente não sabe quantas pessoas realmente participaram, que começa Marcos Duval e Bolsonaro, termina com o filho do Bolsonaro, termina com Zambelli e hacker de Araraquara, tem GSI no meio ali também, é citado ali também. E aí, pode falar, Álvaro. Não, diga. E aí eu vi que o Lula vai indicar o delegado Luiz Fernando Corrêa, que já atuou em Olimpíadas, e outras questões também, em combate ao crime organizado no Espírito Santo, em grilagem, para ser essa pessoa de confiança. Aí que está a questão. O Lula não tem confiança no Exército. É a real. Isso é muito ruim, institucionalmente dizendo. Porque o Exército não é partido político. Ele serve a nação. E como que você governa tendo uma instituição desse tamanho que você não confia? E aí, o que o Lula está tentando fazer, a princípio, para rearranjar esse país? Tirar quem pode tirar à força e deslocar. É tipo assim, olha, o Álvaro não é legal, então não brinque com ele, tá? Não chegue perto. Eu lembro que é aquela coisa, vamos mudar do bairro, porque naquele bairro tem um pessoal que não é legal. Então ele está afastando. Isso é bom? Eu não sei se é tão produtivo a longo prazo. Porque, para mim, funciona assim, Álvaro. Eu acho que cabe uma conversa mais presidencial nessa questão de... O Lula não pode ficar fugindo do Exército, né? Não é palavra, não é fugir, mas compreende mais onde eu quero chegar. Não dá para ficar só exonerando e falando, olha, eu tiro a BIM daqui porque eu tenho militar na SGI. Então, e se tiver militar em outros órgãos? Vai ficar realocando tudo dentro da Casa Civil para fugir do... Eu acho que tem que ter um respeito protocolar aí para que a gente possa governar, mano. Eu acho que, primeiro, eu acho que a SECOM ela tem que ser utilizada para avisar a população que o governo quer trabalhar, por exemplo, e tem que ter a segurança institucional. Eu acho que tem que ter esse diálogo com a sociedade também. Porque senão vai ficar como? Então vai ficar caçando onde tem militar e vai ficar fugindo, não, vamos se separar. O Kim Kataguiri, ele tentou barrar a saída da BIM para a Casa Civil.
falando que a BIM não é política e a Casa Civil é extremamente política e ele acabou perdendo, né? Mas a questão para mim precisa se governar. Sabe qual é o problema? O argumento dele faz sentido. Entende? Em circunstâncias normais, o GSI não poderia estar nas mãos da Casa Civil. Não sei se o chat concorda com isso. De novo, me parece um improviso porque o momento é muito delicado, entende? Você viu o que o Flávio Dino fez? Desculpa te interromper. O Flávio Dino queria fazer a guarda da guarda. Certo. Uhum. Isso, para mim, não tem lógica isso. Porque senão fica essa coisa, fica parecendo que o governo não consegue dialogar com essa casa que chama Exército, Marinha e Aeronáutica, os 3 poderes das Forças Armadas, as Forças Armadas, e aí fica fugindo dele. Então, olha, onde tem, a gente tira e se chegar perto a gente afasta. Não pode ser assim. Eu acho que o governo ele tem que ter a força suficiente para fazer as gestões que são necessárias, inclusive gestar esse relacionamento com a Força Armada. E vamos supor, a mesma coisa, se amanhã essa fala voltar para a questão do MEC. No MEC tinha aqueles evangélicos, mercadores da fé, porque eu sempre separo, né? O evangélico cristão ali e esses mercadores da fé. E tem exército. O que vai fazer? Vai tirar o MEC? Vai pôr o MEC também dentro da Casa Civil? Daí vai virar um... Já pensou? Onde tiver pessoas que podem atrapalhar o governo, a gente joga tudo para a Casa Civil. Daqui a pouco vai ser o ministério que vai ter 11 mil funcionários. Na Casa Civil, eles compram de papel. Todo mundo para a Casa Civil. Isso, compra de papel. Tem bolsonarista aqui no meu departamento, na minha repartição. Posso colar aí na Casa Civil? Isso, tipo isso. É a casa do irmão forte mais velho. Daí, daqui a pouco, se ficar assim, daqui a um ano, vai estar a Casa Civil falando de compra de papel higiênico até agropecuária, mano. Casa Civil, para você que não sabe aí do outro lado, é comandada pelo Rui Costa. E o Rui Costa, desde o começo do governo, ele tomou pelo menos 2 esporros públicos do Lula. Um foi porque o Lula estava reclamando que não tinha casa para morar. Eu sou o presidente sem palácio, Rui Costa, dá um jeito nisso. Isso. O outro esporro eu esqueci agora, mas tem outro esporro em público que ele tomou. O Lula mencionou ele em outra oportunidade, aí dando bronca em público. Deve estar com a vida complicada. Não deve ser fácil cuidar dessas relações políticas num governo momento tão atípico, né? Uma coisa eu vou dizer. Esse era um governo dificílimo de tomar conta. Isso todo mundo está ciente. Não tem como falar, ai meu Deus, eu não sabia que ia ser assim. Não, era assim. Não tinha como não ser diferente. Porque eles destruíram tudo, aparelharam tudo, e agora está tentando se reconstruir daquela pior forma, que é trocar a roda com o carro andando, que nem sempre é produtivo isso. Porque os grandes projetos a longo prazo, Álvaro, exigem calma, exige esse ambiente de paz para você pensar moradia a longo prazo, rentabilidade para a população a longo prazo. Agora aqui a gente está tendo que correr desesperadamente e tem essa sana de como que a gente lida com a Força Armada.